Olá, 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 olá. Bom, gente, já há 2 semanas que eu coloco vídeo sobre armazenamento. Quando eu disse para vocês que eram muitas perguntas mesmo. Então, hoje vou finalizar pelo menos as perguntas que tive até hoje, tá? Sobre esse assunto. Luke sempre, né, querendo aparecer. Então, vamos lá. A Joanira, da Floricultura Joaninha, ela perguntou: poderia fazer um vídeo como armazenar astromélia? Eu tenho esse vídeo, eu vou deixar no card, tá? Sobre como armazenar a astromélia. Existe diferença entre armazenar astromélia, girassol, gipso? Sim, por quê? A astromélia, o girassol, o lírio são flores muito delicadas, porque quando você fecha a embalagem, você não pode apertar para não machucar as flores, você tem que deixar ela mais fofa, tá? Bom, vou deixar no card sobre o girassol que eu tenho. Eu não lembro se tem astromélia, Joanira, mas de girassol eu sei que tem. Mas é basicamente a mesma coisa. A rosa, quando você pega, você pode apertar ali em cima, que ela não vai machucar, ela não vai estragar, tá? Então é basicamente isso. A Ana Olívia, da Floricultura Cantinho das Flores, lá de Goiás, de Nova Roma. Ela perguntou: a loja tem que ter muita ventilação à noite? Goiás é quente. É bom que tenha um pouco, sim, de ventilação, tá? A minha loja, ela tinha 80 metros quadrados. E ela tinha um respiro na porta de entrada, né? Eu levantava a porta de ferro. Em cima, ele era vazado, aqueles tijolinho vazado. E eu tinha um vitrô no banheiro lá no fundo, mas assim, se acabava de entrar na loja, entrava para a direita, depois para a esquerda e ali estava. Então, dizer que tinha ventilação na loja, não. Ela era arejada, sim. Só que no verão, eu abria, eu sentia aquele bafo. De sábado eu fechava, só abria na segunda. O que que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, campânula, se tivesse muito calor, a maioria das flores, tá, gente? Campânula, begônia, hortênsia, azaleia. Eu tirava todas as flores das embalagens, levava lá para o fundo, que tinha essa ventilaçãozinha, vamos dizer assim, né? Eu pegava um prato de planta, aqueles prato preto, colocava água nela e colocava a planta ali para ela ir chupando água durante a noite. Era o que salvava as plantas no alto verão. Porque se eu deixasse na embalagem, quer dizer, já abafa um pouco, e deixasse ali fora, que o sol da tarde batia, então esquentava muito, né, a porta. Quando eu fechava a porta às 6 horas, até umas 7h30, 8 horas, batia sol ali. Eu chegava na segunda-feira, eu podia ter certeza que eu ia ter algum prejuízo ali. Então, sim, foi a Ana Olivia. Ana Oliveira, desculpa. É bom ter um pouco de ventilação, sim, tá? A minha loja tinha um pé direito bem alto, as lojas que têm o teto mais rebaixado também abafa um pouco. Mas é o que eu digo, você tem que ir treinando, né? Você tem que ir experimentando para poder achar as melhores soluções para você. Beleza? A Priscila, ela perguntou: para transportar um buquê para fazer a entrega, eu uso alguma técnica na haste para manter úmida? Eu não usava, porque o máximo vai. Praia Grande tem mais ou menos uns 22 quilômetros de extensão de ponta a ponta. Eu estava quase nessa ponta, né? Tinha o canto do forte, eu estava no Boqueirão. Vamos dizer que eu fosse fazer uma entrega lá na Mirim.
Andava-se quase que 18 quilômetros. Ia normal. Evitava no verão muito aquele vento muito, aquele bafo muito quente, tá? Agora vamos dizer que eu tivesse que ir para uma outra cidade, para Mongaguá, que é um pouco mais distante. O que que você pode fazer? Você terminou de fazer o buquê? Pega a espuma floral, um pedacinho, não precisa ser muito. Enfia o talo do buquê na espuma, coloca uma sacolinha plástica. O vendedor, o entregador já sabia que quando fosse entregar, tirava aquilo. Mas fora isso, ia tranquilo. Dependendo do carro que você tem, você pode colocar um balde de água atrás do banco do motorista, com um pouquinho de água também é válido. Eu não sei que distância que você percorre para fazer essas entregas. Se for uma distância curta, elas vão bem sem problema algum, desde que as flores estejam frescas, claro, né? A Fanny, ela fala: todo ano perco flores no finados. Recebo na quinta-feira e o finados vai ser na segunda. Como devo proceder com vasos de crisântemo? Coloco em lugar fresco, frio, ventilação ou não? Bom, para quem trabalha com flores de finado crisântemo, normalmente não fazem aquelas embalagens, tá? Molhar bem. Vou deixar também a descrição aqui no card de como eu molhava as plantas, tá? Para ficar falando só não dá, né, gente? Então tem que mostrar. Isso eu fazia muito na época lá da Estilo Flores. Então você molha bem o vaso. E a mesma coisa, o que, que você pode fazer? Se você fecha a loja, por exemplo, no sábado para entregar, no, fecha no sábado à noite, domingo mantém fechado, e na segunda é finados, coloca, pega prato de planta, coloca um pouquinho de água e coloca os vasos ali, tá? Cuidado para borrifar água neles, porque às vezes pode manchar. Então, ventilação sim. Lugar escuro não necessita, porque eles já vêm aberto, né? Os crisântemos já estão abertos. É diferente da palma, do lírio, da rosa, da tulipa, que quando a gente quer manter fechadinho é lugar escuro. Agora, você não me falou da onde você é. Se for um lugar quente, você pode acrescentar. Pega copinho plástico, faz gelo nesse copinho plástico e coloca esse copinho, tira do copinho o gelo e põe nesse prato para ficar mais fresquinho. Isso provavelmente vai ajudar. Ok, Fanny? Nome de uma amiga. A Ana Lara, ela diz: vou usar mosquitinho, áster e astromélia de um dia para o outro. Eu devo colocar na geladeira? Olha, Ana, eu já tive cliente que comprou mosquitinho em um dia, pôs na água e no outro dia eles estavam já murchinhos. Você tem que ver primeiro se eles estão bem fresquinho, mais fechadinho, tá? Se o talo está muito grande, se tiver muito grande, não adianta colocar na água, porque ele não vai subir até as primeiras florzinhas e você vai perder aquelas primeiras. Quando elas ficam pretas, você tem que tirar, porque dá uma aparência bem ruim o mosquitinho com algumas florzinhas pretinhas, porque fica, gente, às vezes, né? Ou no transporte, ou porque já passou um pouquinho do tempo, então é bom sempre tirar. A astromélia, tudo bem, você deixa na água, não tem problema nenhum, tá? A aster, também, ela é bem delicada, um pouco menos do que o mosquitinho. Se você puder colocar na geladeira pelo menos um mosquitinho, eu te aconselho a isso. Se couber a aster, também, a astromélia não tem necessidade, tá? Eu não sei, deve ser decoração, tá? Não arrisque. Dá um jeito, o mosquitinho você pode apertar ele, não faz mal
eles amassarem bem, não tem problema. A astromélia já não poderia, mas o mosquitinho você pode deixar ele amassadinho ali, porque depois ele volta. Tá bom, Ana? A Josivana, ela só colocou sala pequena de 9 metros com ar-condicionado, serve? Não. Gente, eu tive uma conhecida que abriu uma floricultura muitos anos atrás. Nossa, acho que coisa de uns 10 anos atrás. Uma floricultura pequena. Ali ela devia ter o quê? Uns 20 metros. Acho que nem isso. Uma moça muito bacana, de muito bom gosto. Ela mandou fazer as prateleiras, tá? Então os armários dela foram todos planejados. A floricultura estava muito aconchegante, muito legal. E a gente se ajudava, era parceria, tá? Helena, tô indo no Ceasa, preciso de alguma coisa? Não. Helena, teu fornecedor vem amanhã, eu preciso de rosa, tá? Eu pego com ele. Então, foi uma parceria muito bacana durante mais ou menos uns 2 anos. Ela trazia muita novidade, muita coisa diferente. Um dia, eu passando na frente da loja dela, eu vi a porta de vidro fechada. Eu entrei e eu falei, ué, você pôs ar-condicionado? Ela falou, se as flores ficam na geladeira, o ar-condicionado vai resolver. Eu falei, não resolve, toma cuidado, porque o ar-condicionado, ele resseca a flor. É diferente de você usar um aparelho que resfria o ambiente. O ar-condicionado, ele resseca. Que nada, com esse calorão, o cliente entra. Eu falei, olha, outra coisa. A porta fechada inibe de pessoas novas entrarem. Não, porque eu coloquei entre ar-condicionado, conclusão. Até o final da temporada ela fechou a loja, tá? Então você tem que ver isso, que tipo de público você tem. A porta, quando você coloca uma porta de vidro na sua loja, na sua floricultura, é legal aquelas, quando coloca aquele sistema de resfriar, que coloca aquela parede de vento lá, de ar, né? Isso é legal. Mas dependendo da cidade, do tamanho, floriculturas ainda, principalmente que está começando, quando a porta de vidro está fechada, a pessoa passa, às vezes ela fica inibida de entrar e falar só tô dando uma olhadinha, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Algumas vezes esse sistema de fechar a porta pode não funcionar. Outras vezes sim, eu conheço floriculturas que são assim, mas são floriculturas the best, maravilhosas, que já estão aí no mercado há muito tempo, tá? Que bombam. Então, tá aí, Josivana. A Amanda, quanto tempo dura um girassol no freezer? Se ele tiver bem fechadinho, até uns 15 dias, tá? Senão, se ele já tiver abrindo um pouquinho, no máximo uma semana. Senão você tira, daí 2, 3 dias ele começa a despetalar. Aqueles bem fechadinhos duram realmente 15 dias. Ó, isso é o nome do seguidor, tá? Tive que cortar, lá de Pernambuco. Ele perguntou, eu não sei se é ele ou ela, a diferença de freezer e balde com água. Vamos lá. O balde, a flor vai chupar água e se manter, você tem que cortar e trocar todo dia, tá? Só que ela vai abrir mais rápido do que tivesse no freezer. O freezer não precisa trocar a água todo dia, nem cortar, e ela vai se manter fechadinha. O que o freezer, qual que é a função do freezer? É imitar a natureza. Se você tem uma roseira na sua casa, no seu quintal, enfim, você vai perceber que no inverno, quando vem aquele botãozinho bem fechadinho, ele vai demorar, vamos dizer, 3 dias para desabrochar. Aí depois mais uns 2 dias para abrir completamente. Isso no inverno. No verão, na hora que vem o botão, no outro dia ele já está totalmente aberto.
O calor faz a flor desabrochar, faz a flor abrir, tá? E o frio mantém ela mais fechadinha. Então, essa é a diferença do balde com água e do freezer. Aí ele ainda colocou, colocar no freezer tem que cortar todos os dias? Não. Ah, dependendo da época do ano, quando eu abria muito o freezer, eu percebia que criava mais gelo, que criava mais água no fundo do freezer, fica úmido ali. Então, quando você tira o pacote, você vê que já tem um tanto assim, que já tá meio pretinho a rosa. Ali você vai e você corta. Se ela mantém verdinha, que só né, o fundinho dela ali tá pretinho, você pode deixar 2, 3 dias que não tem problema. Mas aí é observação, dependendo da quantidade que você abre o freezer, que você fecha o freezer, que você, né, manuseia. Aí você tem que ir observando e cortando. Às vezes, alguns pacotes eu tinha que cortar mais vezes do que o outro, tá? Existe essa diferença, a cor da rosa, então o tipo de rosa, umas ficava pretinha, amarela, engraçado. A amarela e a branca, elas ficavam pretinha mais do que as vermelhas. As vermelhas sempre foram mais resistentes. Aí ele fala: se colocar no freezer e ela demorar para abrir, como faço para abrir rápido? É o que eu respondi para Amanda, se eu não me engano. É aquela coisa, né? Tive que cortar lá de Pernambuco. Se você coloca no freezer, ela vai manter mais fechadinha. Ah, mas eu preciso dela aberta. Tira umas horas antes, deixa num lugar bem iluminado, bem arejado, que ela vai abrir. Não, mas eu preciso bem aberta. Tira um dia antes. Ok? Gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas que estavam no meu canal. É o que eu falo, o armazenamento é importantíssimo, é a nossa matéria-prima, é o que a gente usa. Se estraga, é dinheiro jogado no lixo. Mas não se esqueça, eu vou bater nessa tecla sempre. O atendimento faz parte de mais de 70% da razão do seu faturamento. Então, não deixe de treinar seu pessoal, não deixe de estudar sobre as flores, dar informação para os seus clientes, ok? Vou ficando por aqui. A semana que vem vou dar umas dicas meio diferentes. Aguarde. Até lá, pessoal.